Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Ele Vive. Quero agradecer você que está acompanhando a gente, acompanhando o nosso podcast, está gostando, curtindo, enviando para as pessoas. Aliás, quero já pedir para você, se conhece alguém que está precisando ouvir sobre as palavras, sobre o que nós estamos falando aqui, envie esse podcast para essa pessoa também, ajude, vamos ajudar aí também as pessoas. Então se você gostou desse conteúdo, estamos falando sobre o pecado, estamos no segundo episódio. Gostou e acredita que alguém possa gostar também, envie esse conteúdo para essa pessoa também, tá? Quero agradecer ao pessoal do Studio Box também, que está cedendo para a gente o espaço para que nós possamos fazer esse podcast. E estou recebendo mais uma vez o meu amigo Bob, que no primeiro episódio trouxe uma aula para a gente sobre o pecado, a origem do pecado lá atrás. Por que a gente peca tanto? Por que nós somos tão pecadores? Ele contou tudo isso no episódio 1. Se você não assistiu, volta lá, assiste, depois volta aqui para continuar essa conversa junto com o Bob. Bob, obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Salve, Bruno. Muito bom, muito bom. Vamos continuar, né? Vamos sim. Bob, ó, eu já tenho algumas perguntas para fazer para você, já vou colocar a primeira pergunta e você segue aí na sua linha de raciocínio para trazer para a gente o melhor possível. Qual a diferença entre pecado original e pecado pessoal? Como esses conceitos se relacionam? Então, vamos lá. A gente entendeu, né, no primeiro episódio lá, o que o pecado fez. O pecado nos desconfigurou. O pecado nos desumanizou. Se você perguntasse para mim o que é pecado, eu vou pegar a resposta do Ariovaldo Ramos, que ele é: pecado é tudo aquilo que me desumaniza. Tudo o que rouba a minha humanidade é pecado. Então Jesus, ele veio para me devolver a humanidade. Deixa eu só colocar entre aspas, que rouba a minha identidade. Poderia colocar assim? Rouba a minha identidade, que rouba a minha essência, que rouba essa vontade de Deus ao me criar. Deixa eu colocar mais uma coisa pra você. Seria mais ou menos assim, puxa vida, eu faço isso errado, eu sei que é errado, mas eu não quero isso. Eu não sou assim. É o dilema isso. do apóstolo Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu já estou fazendo. É isso, o ser humano, ele nasceu gente e deveria morrer gente. O problema é que a gente nasce gente e o pecado vai nos desumanizando, vai nos bestializando. O pecado, ele tem esse poder destrutivo, nocivo, de mortificar, de trazer morte para as minhas relações, para as minhas ambições. Então, quando é que eu percebo o que é pecado e o que é consequência do primeiro pecado? É todo ato, todo gesto, todo pensamento, todo sentimento que está atrelado à morte ou à morte própria, né, o suicídio, ou a morte da relação, a morte da vida como todo. Então, o pecado é errar o alvo. Pecar é errar o alvo. Essa é a tradução mais linda que já deram para o pecado. Um dia acho que foi para o Rousseau Shedd. O que é pecar? Pecar é errar o alvo. E qual é o alvo? O alvo é ser como Cristo. É ser como Jesus. Então, toda vez que na minha caminhada eu dou passos, faço escolhas, tenho pensamentos, alimento ambições, sentimentos que não condiz com Cristo, eu estou pecando, eu estou errando o alvo, eu estou deixando de ser gente. Gente como gente deveria ser. E qual é o tipo de gente que gente deveria ser? Jesus Cristo, que é o modelo de caminho, verdade e vida. Então, como a gente estava conversando, o pecado destruiu nossa relação com Deus. O Salvador que ele enviou, porque Deus me amou tanto que deu o seu único filho para que eu não morresse, para que o pecado não me destruísse, para que eu conseguisse ter vida eterna, crendo no Jesus. Então, ao crer em Jesus, só de crer em Jesus, a força do pecado já é destronada do meu ser. Eu penso assim, Bruno, que todo ser humano nasce pecador. Todo ser humano nasce pecando já. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:20. Deixa eu ver aqui na minha Bíblia se é isso mesmo. Mas eu acho que é isso. Romanos 3:20 ou 3:23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. O que é a glória de Deus? É Jesus Cristo. A Bíblia vai dizer que a glória de Deus é Jesus Cristo. Então, todas as pessoas no mundo, qualquer que seja ela precisa da glória de Deus. Com certeza. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Pois todos pecaram
e carecem da glória de Deus. O Papa pecou? Pecou. O pastor da sua igreja pecou? Pecou. Todo ser humano de todas as épocas, o único que não pecou, pagou pelo preço de todos os pecadores, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então, o pecado é uma realidade nossa. Então, um dia perguntaram para mim assim, Bruno, o que é o pecado? E aí eu disse, esse que vos fala. Porque o pecado não é o que eu faço. Pecado é o que eu sou. Eu sou o pecado. Eu sou o pecador que Deus amou. Ele odiou o pecado, mas ele amou o pecador. Então, o pecado já não tem relação com aquilo que eu faço, tem relação com aquilo que eu me tornei. Na rebeldia, eu me tornei inclinado para o mal. É aquilo que você falou, Bruno, aquilo que você falou, que você ouviu de um pastor da igreja Zion. Isso. É aquilo, o homem nasce inclinado para o mal. O Espírito Santo vem para convencer. É João capítulo 16. Capítulo 16 de João. O Espírito Santo vem para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O ser humano que foi convencido pelo Espírito Santo, ele se converte, ele inverte a inclinação. A inclinação dele era para a morte. Agora a inclinação dele é para a vida. Porque nesse tempo que nós estamos aqui, nessa peregrinação, nessa nossa jornada terrena, nós teremos esse conflito eterno. Nós temos a velha natureza, para quem nasceu de novo, gritando ardentemente, nos convidando para o mal e para a morte, para o pecado todos os dias, a todo tempo. Mas nós temos o penhor da vida, o penhor, o selo da vida em nós, que é o Espírito Santo, nos dando condições de inclinar para a vida. Então, com o Espírito Santo, é possível resistir o pecado. Deixar de pecar? Nunca. Mas viver pecando pode ser uma realidade apenas de quem escolheu. Porque é possível viver em santidade agora. O Ariovaldo Ramos também fala que santidade não é deixar de pecar. Santidade é querer tomar banho todo dia. Porque o homem que não quer viver em santidade, ele se acostuma com a sujeira. Porque o pecado nos suja. O sangue de Cristo nos lava, nos purifica. Mas manter-se limpo é querer tomar banho todo dia, é ter comunhão todo dia, é ter oração todo dia, é ter Bíblia todo dia, é ter conversa saudável todo dia. E isso é disponível, isso não falta. O pão de cada dia não nos falta, essa é a promessa do Cristo. Então, como é que eu vou saber a diferença do pecado original e pecado pessoal? É quando eu olho para as minhas atitudes e penso, isso combina com Cristo? Não, então eu estou pecando. Cristo iria nesse lugar? Não iria. Então, se eu vou, mesmo sabendo que Cristo não iria, estou pecando. Agora, se Cristo iria e eu não vou também, é omissão, o pecado de omissão que o Tiago vai falar, porque é muito forte isso. Eu vejo, né, nas cartilhas denominacionais de regras e de doutrinas, as pessoas enfatizando o que eu não posso fazer. Mas aquilo que eu posso fazer e não faço também é pecado. Não é? A omissão. O bem que eu devo fazer eu não faço. O amar que eu posso amar eu não amo. O cuidar que eu posso cuidar eu não cuido. Eu estava conversando com uma amiga ontem à noite sobre essa tristeza que permeia o meu coração nesse mês de dezembro. Assim. E a gente chegou à conclusão de que a gente se preocupa tanto em não fazer as coisas para não desagradar a Deus, que a gente esquece de investir a nossa vida fazendo o que o agrada. No livro de Isaías, o profeta messiânico, ele estava denunciando a estrutura religiosa que estava se escondendo da vida, porque a estrutura religiosa daquela época, eles faziam jejum nos templos, eles choravam, eles trocavam as vestes, até que uma hora o Isaías grita, vocês não estão entendendo, não é isso que agrada a Deus. Deus está dizendo, não quero holocaustos e sacrifícios, o jejum que eu prego, o jejum que eu desejo, é que vocês vão e anunciem liberdade ao cativo, alegria ao triste, vida ao morto. Então parece que o que agrada a Deus não é deixar de fazer um tantão de coisa. O que agrada a Deus é provocar redenção nesse universo. Porque essa é a ideia de ser testemunha. Recebeis poder. Sabe que eu lembro, Bruno? Que assim, imagina que o pecado é uma pedra de 5.000 quilos, que está no meio do caminho.
A pedra está no meio do caminho e aquela pedra está impedindo o caminhante de passar. E para o caminhante, aquela pedra é intransponível. Ele tenta com todas as forças dele remover aquela pedra do caminho e ele não consegue. Ele chama um, chama outro, ele chama uma comunidade de amigos para remover aquela pedra, mas aquela pedra, diante da força deles, é irremovível. Até que alguém tenha uma ideia de alugar um guindaste que tenha força, que tenha o poder de remover aquela pedra, porque o guindaste tem um poder de 10.000 toneladas. Então, sobra força para remover. A ideia é que Jesus Cristo é esse poder que remove o pecado. Ele tem essa força de ir lá e tirar a pedra do caminho. E isso humilha o caminhante, porque o caminhante vai ter que gritar pelo guindaste. Ele vai ter que gritar, socorre-me, me tira, me ajuda, me tira essa pedra, por favor. E exclamar para Jesus, esse invocar o nome de Jesus, é que nos traz salvação. Porque ele é o Salvador, ele remove a pedra. Aí, se você perguntar para Jesus, ou para a Bíblia, quantos pecados ele perdoou? Qual pecado ele perdoou? Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 14, diz que todos os pecados foram perdoados. E que Cristo fez isso por nós. Agora, onde é que está a dificuldade, então? Por que a gente vive pecando? É porque a gente não crê na verdade. Na verdade, a gente está querendo fazer do nosso jeito. Até mesmo tirar a pedra do caminho, a gente precisa... Às vezes a gente cria métodos, campanhas, jeitos de autopurificação, autossalvação. Porque perdemos essa comunhão. Então, na comunhão com o Espírito Santo, a gente clama por Jesus. Legal. Bob, mais uma pergunta aqui para você. Como as histórias bíblicas de pecado podem nos ensinar sobre as fraquezas humanas e a necessidade de Deus? Você já falou um pouco sobre isso, só que essas fraquezas humanas, como você falou também sobre o banho, é todo dia, né? Porque todo dia a gente erra, todo dia a gente peca. Não tem como, você falou sobre isso também, não tem como ser santo 100 vezes santo, não tem, é impossível. Mas como que eu vou lidar com isso no meu dia a dia? Porque eu tenho a fraqueza, eu erro, eu sei que eu erro, mas como que eu lido com isso? Desenvolvendo intimidade com Deus para ouvir a voz dele. O movimento da igreja atual no Brasil inverteu essa lógica. Pode perceber, e se eu estiver errado, você me corrige. Na maioria das vezes, não dá para generalizar, maioria das vezes, a igreja está ensinando a gente sobre a culpa do pecado, sobre o peso do pecado, e está ensinando a gente a falar com Deus. Você pode ver que nas diversas reuniões dos irmãos nossos, eles se reúnem para falar com Deus, ao ponto de associar oração a falar com Deus. A gente pensa que orar é falar com Deus, no sentido de eu conversar com Deus. E a estrutura do evangelho é Deus falar comigo, Deus falar com você. Não sou eu que falo com Deus, é Deus que fala comigo. E ao ouvir a voz de Deus, eu respondo. Aí nasce um diálogo. Lógico, Deus fala comigo, eu falo com Ele. Mas é Ele que fala. Então, Bruno, eu penso que como essas histórias vão nos ajudar. Essas histórias, pode ver todas, é Deus falando com eles. Qualquer história que você escolher na Bíblia para falar do pecado, Deus fala com o homem. E ao ouvir a voz de Deus, eu me arrependo. Ao ouvir a voz de Deus, eu sou conduzido a pastos verdejantes. Porque Deus fala com as suas ovelhas ouvem a sua voz e o seguem. Então, ouvir a voz de Deus é evitar uma vida de pecado. Fazer uma pergunta para você, que minha filha com seus 10, 11 anos me fez e me fazem de vez em quando. Como que eu ouço a voz de Deus? Discernimento da realidade. O homem que consegue discernir a realidade é o homem que ouviu a voz de Deus. Um dia, o pastor Lorival, que é o Nene, ele disse isso para mim: Bob, eu estava no elevador e entrou um casal e Deus falou comigo que era para eu abraçá-los. E eu fui e abracei. Quando a gente chegou no térreo, porque nós nos encontramos em algum andar do prédio, quando a gente chegou no térreo, nós 3 estávamos chorando dentro do elevador, e eu nunca vi aquele casal. E aí eu perguntei para ele: mas como que você ouviu a voz de Deus? A voz de Deus era grave? Era aguda? Como é a voz de Deus? Ele falou: quando você ouvir, você vai saber.
Então essa é a ideia. A ideia é que quando Deus fala comigo é um discernimento da realidade. Não tem como, não existe uma receita para, vai ali naquele lugar que Deus vai falar com você. Deus fala, e quando ele fala, a gente ouve. E a gente ouve das diversas formas. Deus fala. Olha o que aconteceu no acampamento agora. O tema era, Jesus não posso provar, sim prová-lo. A ideia é de experimentar Jesus. Eu não posso provar que essa água é boa sem experimentá-la. Eu não posso provar, essa água tem uma leveza, assim, lendo aqui as composições de nutrição que ela oferece. Eu só vou saber se ela é leve mesmo, de fato, se eu experimentar. E essa foi a nossa oração, para que jovens tivessem experiência com Deus. Aí o Gui, meu amigo, é um menino, ele tem 17 anos e ele tem um histórico de vida muito difícil. Os pais morreram, ele tá ali seduzido pelo crime, pelo pecado o tempo todo, como nós estamos, cada um à sua forma. E aí, no final do acampamento, no último encontro com Deus que a gente teve, né? Porque Deus está com a gente o tempo todo, mas a gente com Deus é o culto. É quando a gente para tudo para estar com Deus. Porque Ele está comigo o tempo todo. Em qualquer lugar, mas eu estar com Ele é quando eu paro tudo para estar com Ele. E aí, nesses encontros com Deus lá no acampamento, no último, que foi no sábado à noite, o Gui, em prantos, chorando, me chamou para uma conversa e disse, Bob, Deus acabou de falar para mim que eu sou um vacilão. Só que o engraçado é que ele me mostrou todos os meus vacilos. E eu sei de todos agora. Mas o que me deixa estranhamente constrangido é que eu não estou me sentindo mal por isso. Ele mostrou para mim que eu sou um vacilão. Eu não quero ser mais um vacilão, mas eu não me sinto mal. Ele não me condena, ele não me culpa, ele só revela. Ele me revelou o quanto eu sou vacilão e eu não quero mais desagradar. Entende? O Espírito Santo, ao nos dar consciência do nosso vacilo, do nosso erro, ele não nos humilha ao ponto de nos escravizar com a sua verdade. Ele nos liberta para, por meio do constrangimento que esse amor traz, tentar uma vida nova. Tentar não errar mais. E aí a gente estabelece uma luta do espírito contra a carne. Não por medo ou por condenação. É porque nasce na gente um desejo de agradar agora. Parece que não dá mais para desagradar esse Deus. Não dá para sair de casa pensando eu vou bater o carro. Não dá mais. Agora é o que eu faço para não bater o carro. O que eu faço para evitar? O que eu faço para não pensar o que eu pensava? O que eu faço? Inverte a lógica, né? Agora eu não tenho medo de pecar. Eu só não quero mais pecar. Eu não quero, porque pecar não agrada ao meu mestre, que me amou a ponto de eu não entender como pode. Eu acho que é isso. Sim. Ô Bob, deixa eu perguntar outra coisa pra você. Quais são algumas das consequências práticas do pecado? Consequências práticas. Morte. O tempo todo morte. Por exemplo, eu menti. Eu tenho o pecado da mentira, que é uma coisa que está nas minhas relações. Pode ter certeza que esse muito mentir vai matar suas amizades, vai matar sua rede de relacionamento, vai matar o seu emprego, vai matar a sua saúde. O pecado mata em todas as esferas. Se você perceber um ambiente pesado, um ambiente complicado de lidar, pode ter certeza que tem alguém ali sendo agente de morte. Sabe aquela história do Jonas? Lembra quando Deus fala para o Jonas, vai para Nínive, e ele vai para Tarsis, vai para um outro lugar, e aquela embarcação toda é acometida por aquela tempestade, e os caras, o que tá acontecendo, velho? O que tá acontecendo? E vai ver, o Jonas tá dormindo lá, porque ele tá em pecado, ele tá fugindo, e o pecado gera morte para todo mundo. Seria o pecado da omissão, no caso de Jonas. Independente do que for o pecado, a maneira como eu tô pecando, o pecado vai trazer morte.
Mata, o pecado mata. E é importante dizer, né, que nessa passagem, quem estava sofrendo as consequências eram todos. Todos. Não era só Jonas. Por ele tá pecando. Por ele tá pecando. É muito louco isso. Então, quando a gente pensa na nossa casa, na nossa família, dos nossos filhos, se eu estou pecando, com certeza meus filhos, minha esposa, meu marido, minha mãe, meu avô, qualquer um que esteja perto de mim está sofrendo as consequências do meu pecado. Se eu percebo meu irmão pecando e eu sou um agente da vida, eu tenho que ser um profeta na vida dele. Porque profeta não é essa palhaçada que virou hoje, né? Uhum. Profeta não é revelar o futuro. Profeta não é adivinhar o RG do outro. Esses dias veio uma mulher em Tapetininga e começou: Deus mandou falar o número do seu RG. Isso aí é espírito de adivinha, isso aí é do inferno. O que é um profeta? O profeta é um dedo na cara do pecador. Meu irmão, eu não tenho condições, mas o Espírito Santo tá me dizendo, se você continuar deitado aí nesse lugar, fazendo o que você tá fazendo, você vai matar todos nós que estamos aqui. Chega, se arrepende, vamos, eu tô com você. Ele não só aponta, ele denuncia, o profeta denuncia o pecado, mas ele acolhe o pecador. Uhum. Então vamos junto. Ô, meu irmão, o que tá acontecendo, cara? Você chegava todo dia no trabalho 7 horas em ponto, agora você tá metendo louco aí, você chega 8h30 e chega com um fedor de pinga, não sei o que. O que tá acontecendo com você? Mas não fala pra acusar, denuncia pra salvar. Uhum. Né? Não explana pra humilhar e matar. Né? Porque tem gente que faz isso também, né? Em nome da verdade. Eu gosto de falar a verdade. Comigo é só a verdade. Mas fala a verdade pra matar, tá pecando. Eu lembro de uma historinha. Dá tempo ainda? Dá, tranquilo. Assim. Eu lembro de uma historinha, só pra gente entender, né? A sutileza do amor e da graça. A viúva tava com muita fome. E ela não tinha mais o que comer com o filho dela. E ela leva pro filho dela e com muita fome, os dois perecendo diante daquela miséria, até que chega alguém e oferece uma galinha para ela. Traz uma galinha assim para ela comer. E aí ela, né, temerosa, foi até a casa do profeta para ver se podia ou não comer aquela galinha, se aquela galinha estava apta ou não para o abate, para a refeição, né? E aí ela, muito fiel, muito santa, assim, vai até a casa do profeta, bate na porta do profeta, o profeta abre e ela traz a questão: eu tô com fome, meu filho tá com fome, nós pedimos comida para Deus e chegou essa galinha, só que eu não sei se eu posso comer, o senhor podia me abençoar ou não? O que eu faço? Aí o profeta pega a galinha na mão, entra com a galinha, vai até a sua biblioteca, consulta todos os seus manuais de leis, de tradições, e ele olha para a galinha, olha para o livro, olha para a galinha, olha para o livro, olha para a galinha, olha para o livro, e chega para a esposa dele que está lá na casa com ele e fala: vai lá e fala para aquela viúva que ela não vai poder comer. Aí a esposa do profeta, pega a galinha na mão, olha lá na porta, tá a viúva. Olha pra galinha, olha pra mulher. Olha pra galinha, olha pra mulher. Chega pra mulher e fala: pode comer. Pode comer. E aí a mulher vai embora, feliz da vida, porque podia comer a galinha e matar a sua fome. Aí fica a questão: e aí, quem fez o certo? Quem fez o errado, né, meu? É porque o profeta olhou pro livro e olhou pra galinha. Não pode. A mulher olhou pra galinha, olhou pra vida. Olhou pra galinha, olhou pra vida. Pode. Então, não é que eu estou relativizando o pecado, é que a gente vai ter que entender que, porque às vezes em nome da verdade a gente mata, pecou, e às vezes com uma artimanha, não mentira, mas com uma articulação a gente consegue promover a vida. Então, Bruno, como é que eu chego para uma... É bem polêmico o que eu vou falar agora, tá bom? Tranquilo. Isso vai dar o que falar aí. Eu chego para um adolescente e falo: antes do casamento, transar é pecado. E eu vou falar isso com toda a veemência da minha vida. Lá no Sistenóis eu falo isso para os adolescentes: não transem antes de terem compromisso, antes de saberem que vão casar, antes de casar. Casa primeiro para depois transar. Porque se transar antes de casar é pecado. Mas onde que está o pecado aqui? O pecado está no ato sexual? O pecado está em transar? Não, para mim, não. O pecado não está em transar. O pecado está em eu não ter condições de assumir a responsabilidade dessa relação sexual. Porque o ato sexual é o ato mais sublime de todos. Então eu vou entrar dentro de outra pessoa vai entrar em mim. Nós vamos
cruzar, né, literalmente. Nós vamos dividir as nossas vidas de forma displicente só por prazer, só por um prazer momentâneo. Então o pecado não está no ato, o pecado está na irresponsabilidade com a vida, porque a partir disso pode nascer outra vida. E eu não estou pronto para cuidar, eu não tenho condições nem de trabalhar, eu não terminei a escola, eu não sou trabalhador, eu não tenho dinheiro, eu dependo do meu pai e da minha mãe para comer, eu vou transar? Não, eu não estou pronto para isso. Agora, então eu digo para um menino, se você fizer isso antes do casamento, você está pecando. Agora chega uma mulher de 50 anos, de 45 anos, que está separada há 8 anos. E ela, por causa da igreja, ela não transou mais. Porque ela acha que transar antes do casamento é pecado. Se ela chegar para mim e falar, Bob, o que eu faço? Eu tô saindo com um cara, a gente só tá beijando. Meu, você sabe, agora você é adulta, você não é adolescente mais. Você é adulta. Vai lá e conversa com Deus, velho. Pode ser que não seja pecar. É só problematizando. Porque o pecado, quem vai revelar o pecado? O Espírito Santo. É quando o Espírito Santo fala para mim e para você, não, sim, espera. É nessa comunhão. Então, Bruno, volto. Como é que eu evito o pecado? Ouvindo a voz de Deus. Porque ele vive. E se ele vive, ele não me deixa falando, ele não me deixa sozinho. Lógico que tem aqui já parâmetros estabelecidos do que é bom e do que não é bom fazer. Mas tem situações que não está na Bíblia. O WhatsApp não está na Bíblia. Como é que eu vou saber se o WhatsApp é pecado? Quando o Espírito Santo falar para mim, esse lugar aí que você está acessando todo dia, que você fica 8 horas aí, isso aí está destruindo a nossa relação. O pecado está no WhatsApp? Não, o pecado está em ficar 8 horas no WhatsApp e não ficar 1 hora comigo. Sim. Não sei se... Exatamente. Não dá para ficar relativando, né, muitas vezes. Mas toda a ideia que você trouxe agora sobre o pecado, eu tô colocando mais ou menos assim na minha cabeça. O cara peca, todos nós pecamos. Mas não quer dizer que por esse pecado eu sou diferente de alguém. Não tem... As pessoas... Nossa, porque, agora você foi... porque eu pequei, o Bob não é melhor do que eu. Porque ele tem uma palavra. Ou vice-versa, eu não sou melhor que o Bob. Porque ele pecou. Então eu não posso colocar uma pessoa que pecou num patamar abaixo do meu. Porque assim como ele, eu também peco. A diferença é que... Para mim, o Espírito Santo vai agir de uma forma, para ele de outra forma. Concordo plenamente. Nossa, você falou tudo. Se a gente estabelecer essa relação saudável de pecadores, se a igreja for uma comunidade de pecadores que se apoiam, né, que se ajudam, a gente seria muito melhor. Muito melhor. Agora, o problema é que a gente categorizou o pecado e categorizou no sentido de classificar esse tipo de pecado. Esse é grave. E quem peca também, né? Na igreja acontece muito isso. O filho do Bruno, que tem o dízimo de R$10, pecou por beber água demais. Aí o pastor trata de um jeito. Mas o filho do Rodrigo, que dá o dízimo de R$30 mil, pecou por beber água demais. O tratamento é outro. Relativo por isso. Relativando. Olha que, né, que acepção de pessoas, né? Então, o filho do amigo lá pode transar que não dá nada, mas se é o filho da Joaninha lá, ele vai ficar no banco, vai ter um monte de consequências, perseguições. Bob, existe pecadinho e pecadão? Com certeza não, né? O pecado gera morte, então tudo que mata, tudo que destrói, tá destruindo o corpo de Cristo. Então, não importa se é uma mentira ou uma traição, se é um roubo ou se sei lá, estelionato. Não, é pecado. Tem uma maior, outra menor. Erramos o alvo. Agora, as consequências vai implicar um monte de coisa, né? As consequências dos nossos erros. Eu penso assim, Bruno, se a gente confiasse realmente em Jesus Cristo, a gente entenderia de uma vez por todas que ele é o cabeça e nós somos o corpo. Esse corpo está espalhado de diversas formas em vários lugares. Então, parte desse corpo se reúne como quadrangular, parte desse corpo se reúne como batista, parte desse corpo se reúne como católicos, apostólicos, romanos. Mas é um corpo só. E aí, Bruno, toda vez que eu visse você se machucando, eu não ia entender que você estava se machucando. Eu ia entender que nós estamos nos machucando. E aí eu ia chegar em você com carinho e falar, sabe isso que você está fazendo? Você é o dedo do nosso corpo.
Você é o dedo. Mas você tá machucando o dedo e vai prejudicar o corpo, mano. Vamos dar um jeito de parar de se machucar. O que tá acontecendo? E aí esse autocuidado, e aí ia nascer, de fato, esse pastorear mútuo. Porque como é que vence o pecado? Como é que vence o pecado? Se aproximando de Deus. Né? Resistindo ao diabo, fugindo às vezes. Mas como é que vence o pecado? Se aproximando dele. Quanto mais perto de Deus, menos eu vou errar. Menos eu vou pecar. Sim. Como é que eu tô perto de Deus? Quando eu tô perto de você. Quando eu não deixo de congregar. Que é um mandamento de Jesus. Ó, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Vivam como igreja. Vivam como amigos. Vivam como família. Porque nessa família, um vai cuidar do outro. Nessa família, um vai amar o outro. O problema é que quando você cai, eu tenho até um prazer, assim. Porque você, um exemplo, você é o líder de louvor da igreja. E eu tô louco para ser o líder de louvor da igreja. Então eu não vejo a hora de você cair para eu assumir o seu lugar. Olha que terrível isso. Isso acontece. Acontece, e não só em igreja, né? Mas em trabalho, na casa, filho pródigo, né? É uma passagem, mas é muita coisa. Eu ia te perguntar, mas vou deixar para o próximo episódio para te perguntar. Eu pequei, e agora? Eu queria abordar esse tema também. Legal. Tá bom? Então, obrigado, Bob, por enquanto. A gente vai gravar, vamos falar mais sobre esse tema e até o próximo episódio. É nóis. Gente, você que está ouvindo, assistindo, nos acompanhando aqui, esse podcast Ele Vive, quero agradecer mais uma vez e acompanhe também os outros episódios que nós já gravamos, já está aí disponível para vocês, tá bom? E continua seguindo a gente nas redes sociais. Um abraço e até o próximo episódio.